desportistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Hoje vamos fazer aqui no fundo os destaques da época, um balanço de alguma maneira. Um bocado bem jeito de balanço, mas com destaques e estatísticas que já é costume a gente fazermos este tipo de balanço e de destaque. Portanto, vamos fazer mais uma vez para a temporada 2020-2021, infelizmente só com um título conquistado que até diz respeito mais à época passada, que foi a Supertaça de Portugal, embora já tenha sido no Natal, como bem se recordam, portanto foi um título conquistado esta época. Mas nós essencialmente vamos fazer destaques individuais e vamos comentando, e de alguma forma creio eu que os jogadores os números que vamos apresentando espelham bem o que foi a época e vai dar para indo comentar, porque efetivamente foram jogadores marcantes. Eu acho que podemos já avançar para o primeiro, que é o guarda-redes mais eficaz. O que é que a gente quer dizer com isto? É algo que a gente explica sempre bem. É o guarda-redes que tem a melhor relação golo sofrido por minuto, portanto é o guarda-redes que sofre menos golos por minuto. No caso desta época, acho que sem grandes surpresas foi o Marchesin, e acho que não há aqui grande surpresa. O ano passado, curiosamente, foi o Diogo Costa, por exemplo, mas este ano com 0,81 golos sofridos por jogo, o Marchesin tem uma média bastante abaixo de um golo sofrido, apesar do Porto ter sofrido muitos golos. Até porque o Futebol Clube do Porto na Taça de Portugal sofreu muitos golos. Exatamente. E portanto aí o Diogo Costa estragou a sua estatística, não é? E curiosamente eu lembro-me de outra coisa. Foi estragada a estatística do Diogo Costa. O Diogo Costa tem um jogo no campeonato que é o Marítimo em casa, por exemplo, que o Marchesin estava lesionado e o Porto sofre 3 golos. Não é? Portanto, acho que não aqui... com culpa própria, mas... Sim. Não, mas eu acho que há um destaque justíssimo para o Marchesin. Eu lembro-me de, a determinada altura da época, tu até teres referido que eu pessoalmente, isto agora é uma questão muito pessoal, eu pessoalmente até acho que o Diogo Costa será ainda guarda-redes mais completo que o Marchesin. No entanto, tu até disseste muito bem, na forma que estava o Marchesin, de facto era um crime se fosse substituído na época pelo Diogo Costa, e naturalmente isso não, porque o Marchesin esteve a um nível elevadíssimo e no fundo confirmou aquilo que de melhor vinha da época anterior, não é? Na época anterior houve ali um período em que nós ficamos com algumas dúvidas do Marchesin, mas ele esta época foi o guarda-redes da equipa grande. Porque mesmo naqueles jogos em que, e normalmente as equipas grandes, o que é que isto significa ser guarda-redes da equipa grande? É que há poucas ocasiões em que o guarda-redes é posto à prova, aqui ele, das poucas vezes que foi posto à prova, esteve a um nível elevadíssimo. Portanto, isto não é surpresa, no fundo. Não, eu acho que há um destaque que acaba por ser muito merecido para o Marchesin. Faz uma época tremenda, inclusivamente fez há 2 ou 3 jogos contra o Farense algo que não aconteceu desde o Vítor Bahia, que é um guarda-redes fazer uma assistência para um gol do João Mário, que também foi algo curioso. Portanto, o Marchesin junta-se a um grande legado de guarda-redes que o Porto vem apresentando, depois de Iker Casillas acaba por ser o seu sucessor natural com muito mérito, e de facto eu concordo que ele fez um upgrade relativamente à época passada, também está mais estabilizado, está mais habituado aos nossos processos, habituado ao futebol relação com a equipa, não é? Com a sua defesa e com todos os elementos do plantel, obviamente. E portanto, nesse aspecto, o Marchesin foi o que tu dizes. É um lugar que está muito bem, está muito bem servido. É aí é que nem pensem, nem sonhem em contratar ninguém, porque é um desperdício perfeito, não é? Não, é um desperdício. E é assim, já agora uma nota em relação aos guarda-redes. Para meu espanto, não percebi porque é que o Cláudio Ramos nem sequer o último jogo do campeonato fez um jogo, acho que era um prémio merecido para ir, acho eu, para um elemento de um atleta do plantel que trabalhou bem a época toda e de facto nem um minuto teve aí. Quando esteve nas outras equipas era sempre um titular, e foi um titular que foi remetido para a bancada uma temporada inteira, não é? Portanto, isso também é frustrante. Um guarda-redes até com ideias de ir à seleção, não é que fosse por esse jogo, não é isso que eu quero dizer, mas pronto, foi daquelas contratações que a gente não percebeu muito bem, mas ainda assim isto é relativamente a Marchesin. Eu concordo com tudo o que tu dizes, ele está no ponto, o Marchesin está no ponto e acho que aqui é justíssimo.
Vamos avançar para a próxima estatística. A próxima estatística é em relação ao maior assistente. E o maior assistente da época foi mesmo o Otávio, com 12 assistências. E alguns vão dizer assim, epá, mas eu vi que o Taremi é que foi. E eu quero só fazer um parênteses a explicar isto. Eu até estive a ler a definição de assistência. E eu acho que agora, no futebol, está-se a dar assistências por tudo e por nada. O que eu quero dizer com isto? Vamos supor este cenário. Eu passo aqui a bola ao Sir e o Sir dribla dois gajos e faz o golo a seguir. Isto praticamente é considerado uma assistência, porque foi a última passagem a bola, o que para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Uma assistência tem que ser algo que é meio golo, que é algo que vai disputar o golo, em que o jogador a seguir tem de... Se calhar é o último passo antes do remate, quase. É quase o último toque antes do toque para golo. É praticamente isto a assistência. Não tem que ser necessariamente assim, mas é. Claro que um passo em desmarcação eu também considero uma assistência. Sim, portanto, isto são as assistências, eu só quero deixar esta ressalva, são assistências consideradas por nós, porque o Taremi, salvo erro, tem cerca de 15 ou 16 assistências no global. E eu ainda vi algumas esta semana que eu não considero de todas assistências. Mas ainda assim quero deixar essa ressalva que o Taremi foi a par do Otávio. Nas nossas contas foram 11, mas... E é também uma grande qualidade do Taremi vir buscar jogo atrás e também fazer esse entrosamento com a linha avançada. O Otávio, pronto, o Otávio de facto também é sem surpresas. Também é sem surpresas, no fundo é o jogador de meio campo, o falso ala, que o Sérgio usa sempre no seu falso esquema. 10, falso tudo. 10, falso tudo. É o jogador que joga nas costas do avançado também, é o jogador que faz muito bem, que cobre muito bem aquela distância entre o meio campo e a linha avançada. Que joga muito até entre linhas também da equipa adversária. E é um elemento com uma capacidade de pressão. Ele até, muitos golos, é ele que rouba a bola em zonas altas e então sim serve o avançado a seguir, porque ele tem essa capacidade. Isso é uma qualidade que até se tem evidenciado pouco. Evidencia-se muito a questão, e é de facto um jogador de grande garra, um jogador muito abnegado, mas essa capacidade de pressionar alto ele interpreta muitíssimo bem, é dos melhores a interpretar isso e a fazê-lo bem, não é só interpretar, é fazê-lo bem, sabe fazer isso muito bem. E percebes porque é que é um jogador para o Sérgio Conceição fundamental, né? Primeiro ele já o trabalha há alguns anos, conhece-o bem, e de facto o Otávio acaba por ser um elemento indispensável, está também no ponto, está no auge da sua carreira, tem 26 anos, ainda é um elemento jovem, também se percebe o esforço financeiro que o Porto fez para o manter. Portanto, aqui sem surpresas, acho que o Otávio tem também esta componente, é um jogador que faz assistências e marca gols. Eu mesmo assim ainda tenho a expectativa que o Otávio ainda possa subir um bocadinho mais. Eu acho que sim, também. Eu acho que se lhe dessem também um bocadinho mais de liberdade, no sentido dele também chamar assim alguma criatividade, não é que ele seja um jogador excepcionalmente criativo, não é propriamente essa a qualidade dele. Sim, concordo. Mas com outra movimentação, eu vejo um bocadinho um Deco sem a técnica do Deco. Mas acho que ainda assim é um jogador relativamente diferente. E eu acho é que o Otávio, concordo numa coisa, acho que o Otávio seria muito mais jogador a jogar de onde jogava o Deco. E o facto do Otávio, neste sistema de 4-4-2 e num sistema um bocado híbrido e mais colado, tanto que tem ali uma dinâmica muito própria, que este sistema do Sérgio Conceição, e o facto de ele ter de Vidal para o meio, tem que dar... Isso é de facto o jogador que melhor sabe fazer isso. Ele interpreta isso muito bem, mas de facto ele é um jogador que tem que garantir jogo interior, tem que garantir jogo entre linhas, tem que garantir profundidade, tem que ir defender. Portanto, e de facto só o Otávio consegue fazer isto na perfeição quase, mas também perde o melhor que o Otávio pode dar com bola, sobretudo com bola. Perde porque acaba por vir ao de cima, digamos, o fator operariado, não é? Ele tem que ser quase ali um operário e portanto perde, porque se ele estivesse mais na posição que é a posição onde ele está melhor, não é? Aí se calhar ainda renderia mais. Pronto, se porventura houver uma alteração de modelo de jogo, também pode haver esse upgrade. Até em 4-3-3, não é? Pensa-se muito nisso. Mas acho que é um destaque também justíssimo para o Otávio. É engraçado que estas estatísticas acabam sempre por realçar jogadores que de facto a gente reconhece que foram fulcrais na época, e isto diz muito, não é?
A próxima estatística é o jogador mais eficaz. Eu vou fazer aqui um compasso de espera, até para que vocês possam imaginar quem é que acham que foi o jogador. O que é o jogador mais eficaz? É o jogador a par do guarda-redes, neste caso é o jogador que precisa de menos tempo para marcar golo. E nós tivemos vários avançados este ano a bom nível, o Taremi, o Tony Martínez, o próprio Ivan Nilsson. E o próprio Marega também fez os seus golos, mas esse eu posso desde já dizer que não. Mas de facto, quem acaba por ser o avançado mais eficaz, fruto de um final de época muito, muito forte, é o Tony Martínez. O Tony Martínez conseguiu superar o Taremi, que foi muito, muito tempo o jogador mais eficaz. O Ivan Nilsson chegou a ser muito tempo o jogador mais eficaz também, mas depois ele entrava e anulava-lhe os golos, portanto esses golos não contavam. E o facto é que o Tony Martínez tem 0,76 golos por jogo, portanto também praticamente um golo a cada jogo e meio, vamos dizer assim. Portanto, acho que o Tony Martínez fica-se com água na boca para o que ele ainda pode dar. Vamos ver. Depois de um início um bocado que até inclusivamente a nós nos suscitou algumas dúvidas. Vamos ver como é que é o Tony Martínez na equação do ataque do Porto, não é? Porque de alguma maneira saiu o Marega, e o Marega saiu definitivamente, como é sabido. Marega já assinou. E por isso o Tony até veio dar, por ser um jogador diferente do Marega, e o Taremi também não é de todo o Marega, e portanto veio dar um outro fio de jogo, e a meu ver um jogo que até é mais para a equipa grande, não é? E acaba por ser ele mais um 9, e libertar também o Taremi para outras funções que ele faz ainda melhor, sem deixar de marcar golos. Porque ele é um final, de facto, isso é um jogador de grande eficácia, o Tony. Tem sido, portanto, contra factos não há. Não, olhamos para os últimos jogos que ele fez, marcou os jogos todos, nesta reta final mesmo, não é? Sim. Portanto, a grande pergunta aqui é um jogador que aparece lá, está lá e normalmente é eficaz. E é eficaz. A grande pergunta, acho eu, que se deve fazer é porque que o Tony Martínez teve tão poucos minutos esta época, que apesar de tudo acabou por ser um jogador com poucos minutos, comparado, por exemplo, com o Marega. E que tudo indica seja também um jogador de confiança do Sérgio. Eu lembro-me que até determinada altura não saía, digamos, essa contratação, e estava ali tudo na expectativa, ainda tem que vir mais um, que é o Tony, que é o jogador que o Sérgio muito quer, não é? Exatamente. E é assim, o Ivan Nilsson, por exemplo, que eu estava a dizer, a certa altura estava a ser ele efetivamente o jogador com mais eficácia, mas o Tony nessa altura até nem tinha assim tantas oportunidades. E de facto, o grande realce também que eu faço é precisamente pôr o Taremi também a jogar de onde eu acho que rende mais, que é já como segundo avançado. É um avançado que se associa aos médios, gosta de construir jogo, gosta de libertar, é um jogador de passe, de assistência, e o Tony Martínez aparece muito bem como finalizador. Agora, com o Marega e com o Taremi, nunca foi possível haver esta associação, quer dizer, o Taremi ia assistir para o Marega para quê? Para ele mandar para fora do estádio? A prova dos 9 será um bocadinho na próxima época, porque previsivelmente, e então se continuar o Sérgio Conceição, aí o Tony Martínez acho que vai ter um lugar quase cativo. E aí é prova dos 9 para um avançado jogando muito tem que marcar muito também, e portanto isso vai ver a sua capacidade produtiva. Exatamente. Mas há um fenómeno que joga a favor do Tony Martínez, é que ele entrou e no início até parece que estava trapalhão e por não ter ritmo de jogo, mas ganhando o ritmo de jogo ele até se revelou, e isso favoravelmente surpreendeu-nos. Portanto, oxalá que seja para continuar. É aquilo que a gente fala um bocado, não é? Quer dizer, a rotação de plantel, começa-se a olhar, então estes fulanos, o Tony e o Ivan Nilsson, sempre que jogavam, marcavam, davam bons sinais, porque tão poucos minutos, quer dizer, fica patente e até um bocadinho naquela lógica também de que nós também já chamamos a atenção, de criar alguma imprevisibilidade no jogo do Porto, não ser sempre não serem sempre os mesmos intérpretes, as mesmas figuras, até já exaustas e cansadas e fatigadas. Jogadores diferentes, dentro do mesmo modelo de jogo, dentro dos mesmos princípios de jogo, dão coisas diferentes, porque apoiam-se de forma diferente, têm características diferentes, portanto, dentro de uma mesma ideia,
rodar e inovar neste aspecto só traz vantagem e sobretudo com linhas tão condensadas, tão fechadas, equipas cada vez defendem melhor, é difícil marcar golos a qualquer equipa. Portanto, as equipas quase que tiram um negativo do que é o jogo do Porto, não é? Isto para usar uma linguagem fotográfica, portanto sabem ali como encaixar. Não é? Claro. Portanto, acho que aqui não há surpresa nenhuma, mas eu concordo contigo. Eu quero ver o Tony ao mais alto nível, quero ver um Tony na Champions, quero ver um Tony com pressão, porque apesar de tudo ele jogou mais quando já se sabia que praticamente estava fechado o campeonato, até em termos de objetivos. Mas olha, fica aqui a nota, de facto dá que refletir se usarmos realmente os melhores intérpretes ao longo da temporada, neste caso. A próxima estatística é o jogador que fez mais jogos. Eu acho que isto seria de caras, porquê? Seria de caras se o Corona não estivesse lesionado, porque o Corona, eu disse isto várias vezes e se nos acompanharam ao longo da época, sabem disso, o Corona jogou os jogos todos, portanto seria de caras. Agora o Corona lesionou-se nos últimos 4, 5 jogos, ainda assim consegue estar no top, na companhia de outros 3 jogadores, acabaram por ser 4 jogadores com o mesmo número de jogos. E eu passo a enumerar o Corona, que ainda assim consegue estar nesta lista. Perdendo esta última parte da temporada. Este final ausente. O Taremi, o Sérgio Oliveira e o Manafá, cada um deles com 48 jogos nas pernas. E isto diz muito desta sobreutilização do Sérgio, desta insistência nos mesmos jogadores que via-se manifestamente estavam cansados. O Sérgio Oliveira teve uma quebra, o Taremi teve uma quebra, o Corona andou a época toda apagado, quer dizer, o Manafá neste aspecto fisicamente não quebrou, mas não quebrou e é se calhar um jogador também pouco propenso a lesões. Ele fisicamente é muito forte, o Manafá é muito forte, muito resistente. E muito rápido, como o Sérgio também gosta, para um lateral. Bom lateral. Mas e também, graças a essa insistência do Sérgio, também houve um evoluir em termos técnicos até, isso sem dúvida. Agora, isto para mim deturpa um bocadinho, porque se não fosse a lesão do Corona, o Corona teria à data 52 jogos, não tenho a menor dúvida. Porquê? Porque o Porto teve 53 jogos da época, houve um jogo que o Corona esteve lesionado, que foi expulso de forma vergonhosa em Braga, portanto teve um jogo de suspensão, ele iria fazer todos os jogos menos um, mas lesionou-se. Porque senão repare, uma posição, se me dissessem é o Marchesini, é um central, às vezes acontece, eu lembro do Felipe, era muito utilizado, por exemplo. Agora, um extremo, jogar a época toda, fazer quilómetros e quilómetros por jogo, sempre ao sprint, quer dizer... Não, e até mesmo que porventura seja o tal jogador que tenha a felicidade de não ter uma lesão durante a época, mas é um jogador que fica exausto, isso contra isso andou-se a arrastar, por muita resistência que tenha o jogador, nunca pode estar num nível elevado permanentemente. Ainda assim, uma coisa está ligada à outra. O homem que tem mais minutos, iria ser o Corona também, mas não é. O homem que tem mais minutos foi efetivamente mais utilizado, porque, eu digo isto muitas vezes, podes jogar 10 minutos nos 48 jogos, mas não és o mais utilizado porque tens poucos minutos. Efetivamente, o mais utilizado foi o Wilson Manafá, com quase 4.000 minutos. Também é um número impressionante. Portanto, aqui até uma provocação ao nosso amigo Dragão 9. O Manafá é o lateral do Sérgio Conceição. Aí vai ser para o ano. Eu já tenho dito isto algumas vezes e acho que há alguma coerência também no nosso raciocínio. Naturalmente reconhecendo todos os handicaps e todas as todas as fragilidades, digamos assim, do Manafá, mas eu vejo que ele, mesmo tecnicamente, tem feito uma progressão. E portanto, e a jogar assim tanto, vamos ver até de onde chega o Manafá. Eu não tenho dúvidas que ele é um jogador de uma rapidez impressionante. Se ele tiver mais técnica, se ele aprender a centrar bolas, ele às vezes até faz muito bem aquelas triangulações, às vezes depois no momento final toma uma decisão, não é? Não define bem. Não define bem. E isto espelha-se com o João Mário. Em 3 jogos a lateral direito tem mais assistências com o Manafá e com o Nanu e com o Zaidu juntos, praticamente.
Portanto, diz muito disso, Diz né? É um muito. jogador Agora, que define mal e isso não, por muito que se evolua, ter aquele Claro. critério, isso é algo que vem, Sim. já vem do jogador, vem da base, vem da formação e vem do talento do jogador, não é? Há um lance paradigmático neste último jogo que a gente também não teve a oportunidade de fazer a análise contra o Belenenses. O João Mário dá um sprint no gol para o Grujic, Sim. dá assistência e ele olha uma, duas vezes, vê o Grujic, passa atrasado. Exato. Isto é simples, mas é de uma inteligência muito grande. O Mas Manafá, só- alguma vez, o só Manafá olha faz- para o chão, Só não é? faz bem quem sabe, não é? Só Quem faz sabe bem quem quem tem sabe, boa não é? técnica. O Manafá olha para o chão. Agora, isto dá que pensar como é que um jogador tão limitado tecnicamente, porque a verdade é que ainda assim que eu reconheço o que tu dizes, é tão utilizado. É também um pá, jogador, isto um jogador inacreditável. versátil, digamos um aspecto É, que joga a favor ele dele. joga nos dois lados, Nos lados. é verdade. E o Zaidu teve algumas lesões Mas, também, pois. é verdade. Mas, Também é isso. Sim, também é isso. Também é isso. Mas é um Mas dá que jogador, pensar. é um jogador que de facto tem uma alma grande. Tem. Pronto, acho que também não nos vamos alongar mais sobre isto. A próxima estatística muito rápida é sobre o melhor marcador. Acho que aqui não há surpresas. Houve uma grande disputa entre o Sérgio Oliveira e este elemento, o melhor marcador, mas para todos os efeitos o melhor marcador foi o Taremi. Na sua época de estreia, 23 golos apontados. É uma época em cheio. E fosse melhor gerida, na minha perspectiva, melhor gerida a sua frescura física e houvesse a tal rotação que nós tanto falamos e tanto insistimos nela, que é importante, naturalmente, sobretudo numa grande equipa que está em várias frentes, como o Futebol do Porto está sempre, e na Champions tão bem sabe estar, então com o Sérgio, isso é um elogio que temos sempre que lhe fazer justamente. Elogio ao treinador, obviamente, mas fosse ele também poupado em determinados momentos, se calhar até ainda seria um jogador porventura com outra eficácia, não é? Porque teria também outra frescura. Houve momentos que se viu, houve ali 3 ou 4 jogos que foram penosos para o médio e que nos custaram a secar um título. Eu lembro contra o Sporting, foi um deles, dois falhanços. Um jogo crucial, não é? Dois falhanços do Taremi. Que agora estou a ver tipo um Tony confiante e um Tony fresco, se calhar até marcava esses golos. Pois é. Não é que o Tony tenha a melhor técnica, que não tem, claramente. O Taremi, o que eu gosto sobretudo no Taremi, e eu acho que isto sim vai ser o passar de nível, subir um degrau qualitativamente em relação ao Taremi, vai ser precisamente quando ele potenciar ao máximo as características de vir jogar. Sim. Porque o Taremi é um jogador que fica depois quase sem marcação. Exatamente. E isto, por incrível que pareça, ele jogar mais atrás vai permitir marcar mais golos. Vai permitir marcar mais golos porque ele vai aparecer em espaços que ninguém espera, ataca a baliza de trás para a frente com timings de abordagem à bola muito mais inteligentes e muito mais interessantes, e o Taremi vai marcar mais golos assim. Não é um jogador para tu fazer chuveirinho para ele marcar golos de cabeça, não é? Esqueçam isso. E o Porto fez isso grande parte da época, não é para isso. E de facto concordo que ele também melhor utilizada e melhor gerida a sua gestão física. É um jogador que eu acho que para o ano pode chegar aos 30. E repara, o Sérgio Oliveira, que foi o jogador mais perto dele, metade se calhar foi de penalti. Sim. O Taremi tem 1 ou 2 gols de penalti. Sim, mas por se o Taremi tinha marcado, foi impressionante. Foi impressionante. E já lá vamos ao Sérgio Oliveira também. Mas o Taremi, se marcava os penaltis que o Sérgio Oliveira marcou, tinha passado os 30 gols na sua época de estreia. Portanto, é impressionante. E lá está. Taremi, curiosamente, até um jogador que se revelou um excelente marcador de penaltis, o Taremi. Mas já no Rio Ave ele fazia muito isso. Ele o ano passado teve na o que é bom porque o Porto tem tantas lacunas nesse capítulo, não é? O Sérgio é que nos salvou. Sim, o Porto falhava imenso, mesmo com o Alex Telles chegava a falhar alguns penaltis. O Taremi de facto dá-nos aqui muita água na boca, e os avançados para o ano, mesmo o Ivan Nilsson mais integrado e a jogar mais, sem o Marega, eu acho que está é uma obrigação, é um crime não ter um Ivan Nilsson mais vezes na equipa. Mas eu acho que estamos todos muito expectantes para ver o que é que pode ser o Porto para o ano, em termos da nossa artilharia, não é? Dos nossos avançados, que finalmente acho que vão poder mostrar todo o seu potencial, e isso é muito mais interessante.
Como vocês sabem também, nós fazíamos o Prémio Dragão Autêntico, que é no caso é sempre sobre um jogador, podia não ser, mas normalmente atribuímos a um jogador, que achamos que é o que faz sentido, que é o jogador da época, o jogador que sacrificou, que levou a equipa às costas. Não vamos anunciar desde já, fazer aqui um compassinho de espera, mas vamos anunciar, fiquem até o fim do vídeo para verem isso. E vamos apresentar algumas estatísticas coletivas da equipa, que eu acho que também é interessante e dá-nos para fazer outro tipo de balanço. E eu passo a apresentar. Portanto, o Porto esta época teve 67, quase 68% de vitórias, ou seja, lá está, diz muito também da capacidade vencedora do Porto, mas realçar que para além do Sérgio Conceição fazer cada vez menos pontos na Liga NOS, é a época em que o Porto do Sérgio Conceição tem menos vitórias. O Sérgio ficou sempre acima dos 70%. A primeira época, o que é notável também. O que é notável. Estar acima dos 70% é notável. É notável, porque estamos a falar de todos os jogos, empates não contam, não é? Portanto, são só vitórias, não é? E o Porto, por exemplo, na Liga dos Campeões tem imensas vitórias, e isso é aliás, grandes equipas europeias, também se calhar em campeonatos mais competitivos, normalmente não conseguem aproximar-se dos 70%. Não. Portanto, nesse aspecto impressionante, mas lá está, o Porto do Sérgio Conceição apresenta pela primeira vez abaixo dos 70%. Ele é um treinador que tem a média de 71%, 72% e este ano baixou, portanto aqui há uma... Em termos de pontos no campeonato ainda conseguimos chegar aos 80%, que apesar de tudo, pronto, é ali um número redondinho interessante, mas que não soube nada, porque o Porto não soube nada. E lá está, dá a refletir, porque o Porto tem, vê-se muito por aqui, o Porto tem 8 empates e 2 derrotas no campeonato, que são 10 jogos que não ganhou em 34. Vê-se aqui muita relação, não é, destes 67% de vitória. Posse de bola, a média de todos os jogos, 55%, também diz muito das características do futebol do Sérgio Conceição. Não é um futebol de posse, não é um futebol que controla o jogo com a bola, é um futebol muito mais pragmático, se quisermos dizer. Para ser um futebol de mais posse, no modelo Sérgio, tem que de facto a equipa estar com uma grande frescura física e fazer uma pressão alta muito constante. Quando isso se consegue, e conseguiu-se isso sobretudo na primeira época. Conseguiu. Não é? Mas agora a equipa de facto exaurida e cansada não conseguia fazer isso. Não é? E de resto temos... Mesmo assim uma boa porcentagem de posse de bola, pronto. Claramente eu acho baixa, mas isto também vale o que vale hoje em dia no futebol, cada vez vale menos, por assim dizer. Também há aqui muitos jogos da própria Liga dos Campeões, o que é bom sinal, quer dizer que estivemos lá há bastante tempo, não é? E a verdade é esta, o Porto tem 53 jogos, como eu já disse até naquele caso do Corona, o Porto fez 53 jogos, tem 36 vitórias, lá está, daí os tais 67%. E depois passa a barreira dos 100 gols, tem 107 golos marcados e tem 48 sofridos. Tem muitos golos sofridos. E foi algo que a gente falou muito ao longo da época, não é? Aí de facto muitos golos sofridos têm a ver, como diz o Sérgio, pronto, aquela ideia que eu estava a referir, do processo defensivo e não tanto da debilidade da defesa. Sim, a debilidade do processo defensivo. E, portanto, o processo defensivo está também em articulação constante com o processo ofensivo. Mas nunca se compôs este ano? Nunca se compôs, porque também um bocadinho ou muito tarde se compôs. Pois, muito tarde se compôs e se calhar também um bocadinho para tal falta de frescura física, porque uma coisa está associada à outra. O Sérgio até diz muito isso, quando a equipa está a atacar bem, também defende bem, quer dizer, e para atacar bem também precisa de frescura, também precisa de capacidade de reação à perda muito rápida, tudo isso. Não é? Não, de facto, pronto, eu acho que é um número normal de golos, sobretudo para as equipas do Sérgio Conceição. Sim, sem dúvida, e para um futebol do Porto, de uma maneira geral. Eu acho que aqui espelha bem os golos e a relação da percentagem de vitórias é manifestamente baixa e de facto por aí também se traduz uma época infeliz. Pese embora aqueles golos que foram marcados e que não foram validados, mas pronto, isso são outras... E seriam ainda mais golos marcados. Rosário, não é? Ainda seriam mais golos marcados. Mas se calhar também obteríamos mais vitórias e mais pontos. Mais vitórias, sim, sem dúvida.
Vamos para o tão anunciado, que eu sei que está toda a gente aí no nosso auditório, isto é o ano todo à espera, quem vai ser o Dragão Autêntico, quem é que vai receber o prémio Dragão Autêntico. Isto foi por mútuo acordo, aqui é uma atribuição nossa, minha e do Dragão 27, sem surpresas, não sei se queres tu anunciar. O Sérgio Oliveira, de facto, porque não foi o melhor jogador permanentemente do primeiro ao último jogo, porque isso é impossível, claro. nunca se consegue isso, mas foi o jogador mais constante e foi ali o esteio de facto do meio campo, foi o jogador que resolvia muitas vezes os jogos também, não é? Mesmo marcando gols. Carregou a equipa às costas, grande parte dele. Está entre as melhores estatísticas do Futebol Clube do Porto, mesmo em termos de médios com golos marcados, sim, com mais golos marcados. Tem 20 golos este ano, impressionante. E de facto é um jogador, tu referiste isso algumas vezes, quando está bem fisicamente e quando tem rotação, quando joga, jogando mais vezes e estando bem fisicamente, é de facto um médio de grande nível, com uma grande leitura, um jogador que coloca muito bem a bola, é um jogador de elegância. O único aspecto que eu considero que o Sérgio tem de menos positivo é ser um bocadinho lento, não é? Mas quando se vê que ele está bem... Sim. Não, aliás, ele até nos surpreendeu esta época, houve momentos, nós referimos isso também. O Sérgio Oliveira, houve momentos em que até tinha a capacidade de driblar, de entrar nas linhas mais densas da defesa adversária. Ele chegava a fazer isso, chegava a tomar essas iniciativas e fazia-o bem, que há umas épocas atrás ele era incapaz de o fazer. Ele é daqueles jogadores que pode não ser muito rápido, mas torna o jogo rápido, devido à fluidez, devido à capacidade de passe. A leitura de jogo que tem. A leitura de jogo muito acima da média. E também defende muito bem, é um jogador que também defende bem. Defende muito bem, combinou muito bem com o Uribe no meio campo e de facto teve ali também uma capacidade muito grande de finalização, porque é um jogador que bate muito bem bolas paradas, é um jogador que tem uma meia distância muito forte. Um amor ao clube também. Tem bom jogo aéreo, tem amor ao clube. Um bom jogo aéreo também, muito bem referido. E também ficou aqui um cheirinho de uma dupla que teria sido fabulosa também, embora o Uribe também tenha estado sempre foi sempre em ascensão, mas o Gruites com ele também, então neste último jogo aquilo foi uma dupla fantástica, o Gruites com o Sérgio Oliveira. Olha, aí teríamos certeza uma porcentagem de posse de bola bem maior. São dois médios que gostam muito mais de circular a bola e têm muito mais capacidade de passe e de definir bem. E de aguentar a bola. Eu acho que mais do que tudo, lá está isto, foi um jogador com um espírito de sacrifício tremendo. Foi um jogador que deu tudo, deixou tudo em campo. Aliás, um jogador da formação do Porto. Sem dúvida, o Sérgio Oliveira esteve sempre ligado aos títulos do Porto também, até mesmo nas épocas anteriores. Eu acho que é mais do que justo esta nomeação. Acho que dificilmente houve outro jogador, poderia haver, a gente aceitaria, mas... nós somos suspeitos que nós sempre gostamos muito do Sérgio Oliveira. Mas ele de facto também tem vindo a crescer muito como jogador e está com uma maturidade assinalável, e não é por acaso que também vai à seleção, foi chamado, e tão difícil é chamar os jogadores do Porto à seleção. Sim, é verdade. E ele próprio andou anos e anos sem ser chamado, o Sérgio Oliveira. Ao par que outros fazem 2 ou 3 jogos e são logo mais jeitosos e já são chamados. Está assim terminado este balanço, estes destaques a níveis individuais. A gente acaba por tocar nas figuras-chave da época com isto. E também se fala no fundo um bocadinho do futebol coletivo da equipa. Sim. Portanto, espero que tenham gostado, partilhem, que acho que é um vídeo que tem sempre curiosidade por parte das pessoas, saber que de facto quem é que precisa mais tempo para marcar, quem é que tem mais assistências, quem é que foi a figura da época. Deem já agora nos comentários também, digam quem é que acham que foi a figura da época para vocês, ou outros, e porquê. E com isto terminamos esta temporada. Agora vamos olhar em frente, vamos começar a planear a próxima época. Vamos ver o que aí vem. Vamos ver o que aí vem a nível de treinador, a nível de jogadores, e vamos acompanhando e vamos estar atentos a isso. Sem dúvida.
Está assim terminado então este vídeo, obrigado a todos, peço-vos só para deixar um like, E subscreverem já o agora canal. umas boas férias, se bem que o futebol não vai parar, até porque Não vai temos a parar, seleção. sim. Em relação à competição do Futebol Clube do Porto, sim, são umas São férias. umas férias. Nós vamos estando atentos, vamos pondo alguns vídeos também sobre o que se vai Sim, passando. Por isso, até à próxima. Até à próxima.